frente, Deus está abrindo uma porta muito grande para você. Quando Deus diz: meu filho, vai naquele lugar, vai, porque o Espírito de Deus está direcionando. Sabe por quê? Através daquele lugar, através daquela pessoa, tem uma porta muito grande que vai se abrir. Não se hesite, não tenha medo. Esse ano é o ano de viver por fé. É o ano de declarar que nós andamos por fé e não por vista. Não terá preguiça para nada, mas aquilo que o Espírito Santo tocar no teu coração, na tua alma, você vai fazer. Vai ser determinado. 2026 será o ano que você espiritualmente vai crer de uma forma totalmente diferente. Pastor, eu fui muito tempo crente, eu creio, mas a fé de 2026 nunca mais será a mesma, porque Deus vai tocar sobre a tua vida. Lembra quando ele disse: passou pelo cativeiro, mas a glória da última casa será maior do que a da primeira. Porque chega de humilhação. 2026 será o ano da mudança. E pode orar desse jeito: Deus, se quiser me arrancar do meio da família, pode arrancar. O importante é que o Senhor faça obra. O importante é que o Senhor faça um milagre. O importante é que o Efatá aconteça. Não importa para onde o Senhor queira me levar. Me leva, Senhor, porque eu quero viver as tuas promessas. Amém. Glória a Deus. Capítulo 36 de Ezequiel. Capítulo 36 de Ezequiel. A palavra do Senhor vai falar sobre a restauração de Israel. A restauração de Israel, a qual Deus fala com Israel. Diz a palavra do Senhor: veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, quanto a casa de Israel habitava na terra, então contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, com a imundícia e com uma mulher. E diz mais a palavra do Senhor: o povo agora começou a sair da presença. Israel sai da presença. Mas entenda, Israel está no meio de um povo pagão, de um povo que não adora a Deus. Deus trouxe Israel para Israel ser a referência, para Israel ser o espelho do Senhor. Traz Israel, e ali tão somente você entende e sabe da história. Quando tão somente Moisés vai no Egito, arranca o povo. Ele ora a Deus, Deus abre o mar vermelho, o povo passa a pés enxutos. O povo reclama. Deus acaba com aquela geração que reclama e levanta outra geração, uma geração de fé, através de Josué e Caleb. Só quem pisa na terra prometida é quem tem fé. Só recebe quem tem fé. Josué e Caleb são exatamente aqueles da geração do Egito que atravessam o Jordão e recebem o milagre. Entenda que o Senhor declara para Josué e diz: Josué, você será o sucessor. Não é qualquer pessoa. Deus não depende de título, Deus depende de fé. Deus depende de determinação. Ações é que move o céu. Ações é que move o coração de Deus. Quem provoca milagre, só quem tem coragem. Só provoca milagre a mulher como a mulher do fluxo de sangue. Só provoca milagre como Bartimeu que grita. Só provoca milagre quem rompe a multidão. Só provoca milagre quem vai em busca de Jesus. Porque aquele que pede recebe, o que bate se abre, o que busca encontra. Se busca o Senhor, se prepare, porque Ele vai chegar na tua casa, na tua família, a mudança vai acontecer. Quanto mais você busca, mais presença de Deus você vai ter. Porque quanto mais o bebo bebe, mais embriagado ele fica. Mas quanto mais você busca a presença de Deus, mais santo você fica. Mais santo você fica. Mais santo você fica. Buscar-me mais a mim, chegai-vos mais a mim, e eu chegarei mais a vós, diz a palavra do Senhor. Quanto mais você busca a presença, mais presença você tem. Quanto mais você ora, mais unção você carrega. Quanto mais fé você tem, mais milagres você vai contemplar. Então o Senhor escolhe a Josué. Josué profetiza. O que Moisés fez no Mar Vermelho não teve dificuldade para Josué. Josué também profetizou sobre o Jordão. O Jordão se abre. Mas entenda que o Senhor vai dar agora direcionamento. Josué não é aquele homem de guerra, não é simplesmente aquele homem que está preparado para enfrentar um exército muito grande, mas é um homem que tem fé em Deus. Um homem que tão somente carrega a presença de Deus. Um homem que obedeceu no capítulo 1, quando o Senhor diz assim: Josué, para de ser fraco, ser corajoso,
do capítulo 1 até o capítulo do verso 1, do capítulo 1 e verso 1 até o verso 10, 3 vezes Deus vai dizer: ser forte e corajoso. Não te disse eu, ser forte e corajoso? Por 3 vezes ele vai pedir a Josué: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Talvez Josué, se fosse dizer alguma coisa para Deus, ele diria: Senhor, talvez eu tenha coragem, mas eu não sei, Senhor, eu não sei lidar com espada, eu não sei manusear a espada, eu não sei entrar na guerra. Mas entenda, aquilo que você não sabe, Deus vai dar estratégia. Aquilo que você não entende, deixa com Deus, porque quem chamou se responsabiliza. Quem chamou, ele vai à frente. Quem chamou, ele resolve. Quem chamou foi Deus. É Deus que está no controle. E tudo que você precisa entender, que quando Josué vai à primeira cidade, a cidade por nome de Jericó, primeira coisa, para você romper, para você vencer, primeira coisa que você vai enfrentar é uma muralha bem grande. As muralhas, como você sabe ou você não sabe, eu vou lhe dizer para você, as muralhas eram tão extensas que passava 2 carros indo e voltando. As muralhas eram tão largas que passava carro indo e voltando. As muralhas eram tão largas que tinha casa em cima das muralhas. Quem morava em cima das muralhas? Você sabe quem era que morava? Uma mulher chamada Raabe. A casa dela ficava em cima das muralhas. Muitas casas tinha em cima da muralha. Tinha casa de guarda, tinha casa de arma. Em cima das muralhas tinha muita coisa, que tão somente era extensa, era larga, e tão somente cercava toda a cidade. Vamos lá, quando Josué tão somente vai enfrentar o primeiro obstáculo, tão somente as muralhas tão grossas, que Josué olha e diz: e agora? Nós não temos simplesmente nada para derrubar. Não tem como, não tem bazuca, não tem canhão, não tem nada para romper as muralhas. Mas você precisa entender: quem te chamou para viver por fé. Deus te chamou para você crer. Deus te chamou para você entender que o intransponível é com Ele, o impossível é com Ele. Aquilo que você não entende, deixa com Ele. Aquilo que você não compreende, deixa com Deus. E o que é que eu sei fazer? Eu sei orar, eu sei dobrar o joelho, eu sei jejuar. A minha parte eu faço, e a parte de Deus, deixa que Deus faz. Maria apenas aponta onde está Lázaro, mas quem faz Lázaro ressuscitar ainda é Deus. É Deus que faz o impossível acontecer. Você cita tanto o versículo que está escrito, lá em Lucas, que para Deus nada é impossível. Mas às vezes isso fica só em palavras. Quando o desafio vem, você corre. Quando o desafio vem, você não acredita. Quando o pastor pede um voto, você não crê. Mas entenda uma coisa, que a primeira batalha de Josué era simplesmente, primeiro, tinha que romper os muros. E ali o Senhor diz: Josué, darei essa cidade a ti, Josué. Aonde colocar a planta do seu pé, pode ter certeza, aonde você colocar a planta do seu pé, eu estarei contigo. A promessa de Deus é firme, a promessa de Deus é fiel. E ali Josué tão somente está preparado para romper, para vencer. E naquele momento diz a palavra do Senhor, que ali Josué recebe um comando: atravessa o Jordão e fica a uma distância, tão somente agora, das muralhas de Jericó e da cidade de Jericó. A multidão é muito grande. O povo olha e diz: o povo de Deus está ali, o povo de Deus vai vir contra nós. Jericó sabe que aquele povo não perde em batalha. Jericó sabe que o povo de Deus nunca perdeu nenhuma batalha. E quem luta pelo povo de Deus é o próprio Deus. Deus é quem luta por nós. Deus é quem está 24 horas lutando por mim e por você. A palavra do Senhor diz no Salmo 127: se não for Deus que guarda a tua família, em vão a tua preocupação. Se não for Deus que guarda a cidade, em vão vigia e sentinela. Sempre foi Deus, sempre será Deus, e eternamente sempre será o Todo-Poderoso. Deus, 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 Deus e Deus, sempre será Deus. Se alguém não crê, fala no nome de Deus de novo, para alguém entender que sempre e será Deus. Somente Deus faz, somente Deus é capaz. Então entenda, naquele momento Josué olha as muralhas, mas o Espírito Santo diz: Josué, se levanta
E ele se levanta, olha. Ele olha as muralhas. Quando ele olha as muralhas, ele diz: eu quero um propósito. Eu quero que você dê 7 voltas nas muralhas. Durante 7 dias, você vai dar 7 voltas nas muralhas. Josué se prepara. Josué simplesmente agora vai obedecer a voz de Deus. Quer caminhar com Deus, mas não quer ouvir Deus. Não adianta, você nunca vai ver milagres. Quer andar com Deus, mas não crê no que está sendo ministrado, nunca vai ver milagres. Vai passar ano, vem ano, vai ano, e nunca vai receber milagre. Por quê? Porque não crê. Diz que é crente, anda com a Bíblia, tem a carteirinha da igreja, mas não é crente. É crente de nome. Mas na hora da luta, na hora da batalha, na hora de você ser desafiado, você não crê. Está como Filipe, contando história para Jesus e dizendo: Senhor, só tem 200 dinheiro, não dá para comprar pão. Está que nem André: Senhor, tem apenas 2 pães e 5 peixes. Está contando história. Jesus não pediu para contar, Jesus pediu para trazer. Tem hora que você está contando e Jesus não pediu para contar, Jesus pediu para trazer. André vai contar e vai dizer: só tem isso. Mas Jesus está dizendo: traga até a mim. Quando chega até Jesus, o que é pouco se torna muito. Para que todos entendam que quando Jesus coloca a mão, o diabo tem que sair da frente. Não importa o tamanho da macumba, quanto foi pago lá na feitiçaria, não importa quantos Oxuns, Oxóssi, não importa quanto se levantou. Quando o Senhor coloca o pé em Gadara, os demônios, uma legião de demônios, mais de 100.000 demônios, se levanta e diz assim: o que vieste fazer aqui, filho do Deus vivo? Jesus não tem satisfação para dar para demônio. Jesus simplesmente entra e coloca demônio para correr. Nunca mais o endemoniado de Gadara vai ser chamado de endemoniado, mas ele vai ser chamado de profeta de Gadara, vai ser chamado de missionário de Gadara, porque quando Jesus chega, ele muda até a história, ele muda até o nome, ele muda os decretos, ele muda tudo sobre a tua vida. Jesus é assim. Então ele está dizendo: Josué, deixa eu te dar um conselho. Fala, Senhor. Ele diz: presta bem atenção, te darei vitória, mas você tem que entender que as primícias são minhas. Está vendo Jericó? Senhor, presta atenção. Tudo que você pegar em Jericó, não leve nada para casa, porque as primícias são minhas. A vitória é certa, Josué. Creio eu que Josué vai para casa e fica pensando: como é que vai acontecer? Nós somos seres humanos, mano. Nós somos seres humanos. Recebo uma profecia hoje aqui e vou para casa e vou dizer: e como é que vai acontecer? É ou não é? Josué foi para casa. Volta e meia chegava um e dizia: Josué, tu já viste a largura das muralhas? Tu já viste a altura das muralhas? E Josué: já. Mas o importante é o que meu Deus está falando. O que disseram não importa. O importante é o que Deus está dizendo ao meu coração. E Ele está dizendo que é para dar 7 voltas nas muralhas. Entenda que Ele dá a primeira volta, e quando Ele dá a primeira volta, Ele volta para casa. Creio que Josué disse: tudo bem, demos a primeira volta. A primeira volta, o que foi que aconteceu? Nada. Mas eu não preciso ver nada, eu preciso crer. Deus não me chamou para ver, Deus primeiro me chamou para crer. Depois é que eu vejo. Tem gente que quer primeiro ver e depois, assim é muito fácil, é ou não é? É mesmo que empurrar bebo de ladeira abaixo. Não, Ele te chamou para você crer, depois você vê. Ele te chamou para crer, depois vê. Josué dá a segunda volta, terceira volta, quarta volta, quinta volta, sexta volta, sétima volta. Está prestes a dar a sétima volta. Quando está na sexta, o Senhor tem um convite: Josué, está pronto? Pronto, Senhor. 7 voltas? Sim, mas hoje vai ser diferente. Espera aí, Deus falou que era 7. Josué poderia muito bem dizer: Senhor, 7 voltas, vou concluir hoje. Aí Deus olha para ele e diz: eu quero que hoje, não é para dar uma, para completar as 7.
mas eu quero que a perfeição seja mais perfeita. 7. O que é 7? Pedro chegou para ele e disse: Senhor, quantas vezes precisamos perdoar? Aí ele disse: 70 vezes 7. Sim, Senhor. É porque você não entende. Deus é perfeito. Ele trabalha no teu coração da maneira que Ele quer. É desse jeito. 6 dias Ele trabalha. No 7º Ele descansa. O 7º tem um significado muito forte. No 7º o diabo se levanta e diz: 7 é o número da mentira. Aí Deus diz: não é não, que eu vou operar milagre em Jericó no número 7. 7 é o número da perfeição. Quando Naamã mergulhar 7 vezes, você vai ver que não é o número da mentira. O profeta diz, o diabo diz o quê? Número 7 é o número da mentira. Aí Naamã diz assim: dá 7 mergulhos lá no Jordão. Ele vai, quando ele dá 7 mergulhos, no número 7 ele se levanta curado. E aí simplesmente o diabo mais uma vez é envergonhado. Número 7 é o número de Deus. Número 7 é o número dos 7 Espíritos do Senhor operando dentro do templo, operando milagres. 7 Espíritos de Deus. O número 7 é Deus dizendo: eu estou no negócio. Enquanto tiver o número 7, é Deus trabalhando. É Deus trabalhando. É Deus trabalhando. É Deus trabalhando no negócio. Entenda. Pois é. E a palavra do Senhor diz que naquele dia o Senhor disse para Josué: hoje tu darás 7 voltas. Não darás somente apenas uma volta, mas hoje é 7. Ele dá. Começa de manhã cedo, primeira, segunda. Quem estava em cima das muralhas observaram ele e disse: oxe, é o 7º dia, deu uma volta por dia. Mas hoje eles já estão indo na 3ª. Sabe de uma coisa, esse povo deixa o diabo pensar que você está doido. É você passando pela prova e o louvor ligado, falando em línguas, dobrando os joelhos, se alegrando, e alguém dizendo: daqui a pouco chega o cobrador para acabar com essa graça. Aí você dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho um Deus, Ele é o meu dono ainda, Ele é o meu Pai. Se preocupa não, essa vergonha vai passar, tu crê? Essa vergonha vai ter que acabar. Satanás vai ter que sair da tua vida. Satanás vai ter que deixar a tua casa, a tua família, e deixar simplesmente a presença de Deus reinar naquele lugar. É desse jeito. Dá 7 voltas. A palavra do Senhor diz que estava acabando o dia. E na 7ª volta, 7 voltas naquele dia. Era para concluir o número 7. Concluiu. Mais 7. E eles ficaram dizendo: eles estão doido, rapaz. Doido. É porque sempre é assim mesmo. Crente pentecostal vai ser chamado de doido, de louco. Ele parece que perdeu o juízo. É desse jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa: não mexe com doido não, que doido ainda tem dono. Esses maluquinhos ainda tem dono. Esses maluquinhos acordam 3 horas da manhã, vai orar. Esses maluquinhos para de lavar os pratos e vai dobrar o joelho, orar por não sei quem que vem na mente. Esses maluquinhos simplesmente ouvem uma voz que ninguém ouve. É desse jeito. Como é que é isso, pastor? Os espirituais discernem tudo e ouvem coisa que ninguém ouve. É desse jeito, porque eles são os espirituais. A palavra do Senhor diz que Deus está procurando não é carnais, mas é os espirituais que tão somente buscam a presença de Deus. E os espirituais estão ali, dando volta. 7ª volta. Quando dá a 7ª volta, que vai concluir no 7ª volta, Senhor. 7ª volta, concluiu, 7ª volta. Quando eles concluírem a 7ª volta, no final do dia, todos ficam olhando assim, creio eu, que agora Josué fica olhando e diz: te agradeço, ó Deus. Hoje é o 7º dia, 7ª volta. Concluir a 7ª volta. E você já percebeu que quando você começa um propósito, termina o propósito e muitas vezes o milagre não acontece? Eu fiz a campanha e o milagre não aconteceu, pastor. Eu fiz o propósito e o milagre não aconteceu. É o quê? É porque o milagre é tão grande que ele vai provar mais uma vez a tua fé.
Por isso que tem hora que não acontece. Josué olha assim, e agora, Senhor? Deus não disse para ele que ia derrubar muralhas, não. Deus disse para ele que ia dar a vitória para eles. Como? Não sei. Talvez veio na mente de Josué: Deus vai fulminar tudo lá dentro, Deus vai matar tudo lá dentro. Talvez veio na mente, vem na mente da gente. A gente começa a imaginar, a gente fica querendo ensinar Deus a trabalhar. Se o Senhor fizer assim, vai dar certo. A gente fica querendo ensinar Deus a trabalhar. Às vezes, lembra de Moisés, quando Moisés vai aconselhar Deus? Quando Deus diz: eu vou matar esse povo. Não, Senhor, não mata não, porque o que é que vão pensar de ti, Senhor? Então, Josué termina, e quando termina, as 7 voltam, fica diante do povo. Daqui a pouco Josué olha os pés e começa a tremer. Há um tremor que ele sente nos pés, mas aquele tremor que está nos pés dele começa a se concentrar sobre as muralhas. Josué começa a ver a mão de Deus operar. De repente, as muralhas que eram fortes, intransponíveis, começa agora, nem cai para a direita, nem cai para a esquerda. E o que é que acontece, pastor? As muralhas começam agora a ruir e começam a entrar dentro da terra. Começa agora a se desfazer as muralhas. O que era um monte de pedra, o que era uma muralha, agora é um monte de pedra, agora espalhado num canto, porque a terra começou a estremecer. As muralhas começaram a estremecer e a se desfazer. E ali, tão somente naquele momento, quando começa agora a ruir as muralhas, e já não existe mais muralha, porque afundou sobre a terra, Deus dá ordem a Josué e diz: levanta a espada e agora ataca com tudo. Atacou. Deus deu vitória, porque muitos ficaram perplexos por conta que as muralhas caíram. Quem era que lutasse? Já não existia muralha. Quem era que lutasse? Já sabia que Deus estava no negócio. Tem gente que vai ter que sair da frente, porque já viu que Deus vai dar vitória a você, rapaz. Tem gente que vai ter que correr, porque já entendeu que a vitória é tua. Tem gente que não vai pegar o negócio, porque não, esse negócio é do crente, deixa para ele, não adianta, porque se pegar vai vir maldição. Você entendeu? Deus já disse que o negócio é teu e não adianta, e se pegar vai trazer prejuízo, não adianta. Deus está dizendo nesta noite: o que é teu e ninguém toma. A vitória que eu determinei sobre a tua vida, não adianta. Pode se levantar da direita, da esquerda, mas eu ainda sou Deus para garantir aquilo que eu te prometi. Pode se levantar, pode vir alguém dizer que não vai conseguir, mas o Deus que prometeu ainda é fiel para cumprir a sua palavra. Só toma posse e recebe. Só toma posse e recebe. Agora, o que o Senhor disse, não deixa de fazer. A palavra do Senhor diz que Josué, naquele momento, acaba com a cidade de Jericó. Jericó agora é de Israel. Quem domina Jericó? Israel. E aí, pastor? Certo, vai lá, pega a capa babilônica, pega ouro, pega prata, pega tudo. Pegou. O que é isso? O despojo, a riqueza que a cidade tem. Pegou. De quem é? É de Deus. Por quê? As primícias é de quem? Josué, se tu tocar nas primícias, tu morre, Josué. As primícias é de quem? Pega as primícias, sacrifica a Deus, consagra a Deus. Ninguém toca, ninguém mexe. Ninguém toca, ninguém mexe. Ninguém toca, ninguém mexe. Um dia o filho de Nabucodonosor pegou as coisas de Deus, os utensílios, e foi tomar cachaça. A mão aparece na parede e diz: fosse pesado na balança, injusto fosse, se prepara que tu morre hoje. As coisas de Deus ninguém mexe. Josué pega o despojo, leva para casa. Mas tem um homem chamado Acã, ganancioso, acha que Deus é cego, um velhinho de bengala que não vê nada. Ele pega a capa babilônica e acha que Deus não está vendo. Ele acha que Deus já passou dos 80 e está lá de bengala. Ele vai e esconde debaixo do tapete da casa dele.
Mas Ele vai pagar com preço. Porque aquilo que é de Deus não tem valor para você. Aquilo que é do Senhor não adianta reter aquilo que é de Deus. Porque aquilo que você retém mais do que é necessário é para pura perda. Tem gente que está perdendo porque está simplesmente retendo aquilo que é de Deus. Tem gente que está perdendo porque está guardando aquilo que não é seu. Se não é seu, é de alguém. Então quando você automaticamente retém aquilo que não é seu, você perde. Mas a palavra do Senhor diz que naquele momento Acã esconde. Quando ele esconde, a justiça de Deus se levanta. Porque tem gente que pensa que vai estar bem. Não vai, filho. O que é de Deus e sempre será de Deus. Então a palavra do Senhor diz que naquele momento Ele chama todos, porque Deus revela. Porque na próxima cidade ele perde. E quando ele perde é o castigo de Deus. É Deus requerendo de alguém. Quando ele vai para Ai, perde. Perdeu a batalha, perdeu em Ai. Por quê? No momento dele, vamos lá, vê o que aconteceu. Vê se não há uma confusão na mente. Vê, isso aqui é muito forte. Ele pega as primícias e entrega ao Senhor. Aí a gente fica esperando que o próximo ganho vem para a gente, é ou não é? Vamos lá, Senhor, eu dei as primícias, agora é minha vez. Aí o que acontece? Na segunda cidade, ele perde a guerra e morre 3.000 homens. Ele vai orar e diz: Deus, o que foi que aconteceu, Senhor? As primícias eu dei. Ele disse: você deu, mas tem um que pegou a Babilônia e escondeu em casa. E eu disse que não era para pegar. Quem? Acã. Chama ele. Chama ele. Ele será o exemplo para toda Israel. A terra abre, engole toda a sua família. Porque o que é de Deus e ninguém toma. Sabe qual é o maior problema de não ver mais milagre dentro das igrejas? Porque tem gente que não sabe mais reverenciar a Deus, não sabe mais respeitar a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto você entender que aquilo que é de Deus, você trazer o altar, respeitar o altar, se prepara, porque fica de pé toda a igreja. Se prepara, porque esse ano de 2026 será o ano de transformação para a tua vida. A tua família vai ser abençoada, a tua casa será abençoada, tudo que é Deus será abençoado. Porque Deus irá fazer milagres sobre a tua vida. Não é para perder a fé, não. Deus não te chamou para parar, porque Ele se responsabiliza. Pastor, eu estou cansado, eu estou cansada. Ei, meu filho, pode estar cansado e cansado, mas ainda quem te carrega é Jesus. É melhor vir para a igreja capengando, fraquinho. Ei, faça como Gideão. É muitos dizendo: cadê o milagre? Deixa de ser besta. Mas Gideão vai lá malhar trigo no lagar e vai buscar provisão, vai buscar força onde não tem. E o Senhor tem um encontro com Gideão e disse: tenho me agradado dessa tua pouca força, eu tenho me agradado dessa humildade, eu tenho me agradado de ti, homem. Vai nesta tua pouca força, porque eu serei contigo nesta caminhada. É você se arrastando na igreja, é você capengando mais na igreja, é você fraquinho, mas dizendo: Jesus é minha força. Pode se preparar, que Deus vai te dar autoridade. Você vai profetizar, porque 2026 será o ano de selar o teu milagre, em nome do Senhor Jesus. E você diz: